Meus queridos amigos, vamos agora firmar o nosso pensamento neste momento. Vamos estar aqui nesta oração, de olhos fechados ou abertos, mas com Jesus no coração. Busquemos a fé que nos leva pela trajetória divina e vamos humildemente conversar com Ele para nos sentirmos amparados, acolhidos e amados. Mestre Jesus, nos reunimos agora para aprender um pouco mais, um tema que em muitos momentos faz parte de nossa realidade, mas que há mais de 2000 anos o Senhor nos trouxe ferramentas para podermos lidar também com este tema tão simples e tão complexo ao mesmo tempo em nossa vida. Que o Senhor possa continuar nos auxiliando para colocarmos em prática tudo o que vamos aprendendo. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom que estamos hoje aqui, né? Que bom que vamos poder conversar um pouquinho mais sobre Jesus, com certeza, porque ele sempre está nas entrelinhas, nas linhas e sobre as linhas, em todas as nossas conversações. E hoje nós vamos falar sobre o tema solidão. E a solidão. Eu não quero trazer um conceito, eu quero mais que a gente possa flagrar quando em nossa vida a gente se sentiu só. E não importa qual é o conceito que nós utilizamos para identificar este estado de espírito. Em muitos momentos da minha vida, eu fiquei muito triste e em outros momentos eu fiquei extremamente satisfeita por eu estar vivenciando este mesmo estado de espírito que eu estou, ou vamos começar a conversar com vocês agora. E é por isso que muitas vezes a gente pode dizer que ele é um tema complexo e simples, em razão de nós percebermos que vai depender de nós como nós vamos encarar esse mesmo estado em que nos colocarmos. Mas entendam bem que todas as vezes que nós alimentamos exacerbadamente qualquer coisa na nossa vida, nós sempre acabaremos adoecendo nesta mesma coisa, mesmo que ela seja até mesmo positiva ao nosso ver, aos nossos olhos. Tudo bem? Bem, eu gostaria de perguntar, seja para vocês que estão aqui comigo agora, seja até para as outras pessoas que assistirem depois, quem de vocês já se sentiu só? Vamos lá? Cabecinhas? Sim, não, mãozinha para cima. Ok. Acredito eu que aqueles que
Neste pouquíssimo tempo que eu dispus para vocês poderem me responder, aqueles que não levantaram a mão estão mentindo. Mas por que mentindo? Foi só porque, de uma certa forma, vocês não pararam para observar efetivamente quando vocês tiveram essa oportunidade de vivenciar este momento na vida de vocês. Por quê, gente? Porque sentir a solidão, olha o que eu estou falando no início, mas calma que nós vamos nos aprofundar. Sentir a solidão pura e simplesmente não significa algo negativo, como eu falei para vocês. Muitas vezes nós estarmos no nosso cantinho, quietos, sozinhos, por um determinado período, é muito satisfatório, é muito bom para nós. Diria salutar. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, necessitamos desse momento na nossa vida. Não de sentir a solidão, porque sentir uma solidão pode trazer para nós a conceituação mais negativa, mas de estarmos sós, num momento da nossa vida, onde nós precisamos parar. E normalmente nós só conseguimos parar quando nós estamos sozinhos. Mas prestem atenção. Se nós pararmos para imaginar que nós jamais. Vocês me desculpem, mas minha voz está falhando, tá? Vocês prestem atenção. Se nós pensarmos que nós jamais ficamos sós, então o conceito de solidão, pura e simplesmente, ou o conceito de estarmos sós, ele é falho, ele não existe, ele é ilusório. Vocês concordam até agora comigo? Estamos falando da possibilidade de não estarmos sós, seja fisicamente, seja espiritualmente. Mas eu vou além. Nós nunca estamos sós, por quê? Porque nós temos uma companhia que eternamente estará conosco. Quem é este ser? Nós podemos pensar Deus, Jesus, nós podemos pensar em Nossa Mãe Maria, mas agora eu quero falar sobre o Deus que há em nós, que somos nós mesmos. Nós jamais ficaremos sós na nossa vida, porque nós temos uma companhia eterna que a partir do momento que fomos criados, ela está conosco e continuará conosco, e esta companhia ela é extremamente preciosa para nós. Então, quando eu falo que nós temos a necessidade de estarmos sós, eu estou dizendo que nós temos a necessidade de estarmos sós conosco. Eu estou dizendo que nós temos a necessidade de nos depararmos com esta pessoa que é a nossa companheira eterna, que somos nós mesmos. Mas se nós analisarmos friamente a nossa relação conosco, quantas e quantas vezes nós damos as costas para nós? Quantas e quantas vezes nós ignoramos exatamente essa pessoa que é a nossa companhia de todo o tempo de nossa vida? Quantas e quantas vezes nós, vivenciando essas experiências todas que estão ao nosso redor, ou até mesmo dentro de nós, que são as construções, são os nossos estados de espírito como reflexo das experiências externas e emocionais internas, nós
e ignoramos toda e qualquer relação de apoio, de consolo, de acolhimento que nós poderíamos dar a nós mesmos. Alguém se identifica? Quantos de nós, antes de nós pararmos alguns segundos da nossa vida e pensarmos o que eu posso fazer por mim, a gente acaba ligando para outra pessoa, acaba tentando contato com outras pessoas para a gente poder falar com elas e ignorar o que a gente pode fazer como uma forma de remédio íntimo para nós. Não estou aqui de forma alguma condenando a nossa busca de consolo vinda dos amigos, não é isso, ou até mesmo de um profissional, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando da ideia de que nós não levamos em consideração, na maioria das vezes, nada do que a gente já aprendeu. E ainda só fazendo um adendo antes de eu dar a vez ao Leonardo, eu tive assim o aconselhamento de antes desta palestra tentar fazer alguns minutos de silêncio comigo, né? Para que eu pudesse entender, já que eu estou falando para vocês, para que eu pudesse entender o que seria este silêncio acompanhada de mim mesma. Tenho que admitir a vocês que parecia que eu estava numa câmara de tortura, porque o tempo que eu estava ali tentando ficar em silêncio e escutar a sábia pessoa que sou eu mesma, eu começava a cantar música da fraternidade, eu começava a pensar numa possível novela que talvez aconteça, ou num possível não sei o que estaria acontecendo. Parecia que eu estava a todo momento sendo chamada, a minha atenção sendo chamada para o que existisse, menos fazer um silêncio interior. Essa é a grande dificuldade, muitas vezes, das pessoas, elas se colocarem naquela posição de meditação, não é? Quando a pessoa ela quer buscar o silêncio, ela quer se concentrar para que ela possa relaxar e ela não consegue fazer isso. E olha que não foi a proposta que foi dada para mim, não pediram para eu fazer uma meditação, só pediram para eu tentar buscar um silêncio. E realmente foi bastante difícil para que eu pudesse atender a esse pedido. Acredito eu que quem usa desse subterfúgio com mais frequência tenha mais facilidade de se silenciar, mas é uma grande é, é um proceder muito comum para nós aqui do Ocidente acabarmos sempre estando em movimento, sempre estando numa agitação, e nós não nos dedicamos exatamente a esse tipo de atividade salutar. Fala, Léo. Não, nisso que você. Não é nem uma pergunta agora, não, mas é assim: quando você falou sobre essa dificuldade que a gente tem de ficar conosco mesmo, eu já vi algumas reportagens, algumas coisas falando que a gente, quando sai para caminhar, a gente não quer ter contato com a gente. Então a gente pluga o fone no ouvido, né? Vai ouvindo música, que era um momento que a gente poderia sair para caminhar e ter contato com a gente mesmo, né? A gente não quer fazer isso, né? Deve ter algum motivo, né? Aí mais cedo que a gente estava conversando sobre o tempo, assim, eu sou uma péssima companhia para mim mesmo. É verdade. Nós, em muitos momentos, quando a gente acredita que a gente vai para um determinado ambiente, aonde, por exemplo, teria uma agitação que para nós seria um pouco desagradável, ou
vamos, por exemplo, até para uma sala de médico, onde a gente sabe que vai demorar um pouquinho até que o médico nos atenda. Quem de nós não olha na bolsa, ou não olha nos bolsos e olha celular carregado, um livro para poder ler? A minha sogra, ela é interessantíssima. Minha sogra, eu não lembro de nada disso, porque a vontade dela é de conversar. Ela quer conversar, ela quer conhecer mais pessoas. E eu acho isso fantástico. Por quê? Porque numa situação como essa, mesmo que você não esteja consigo mesmo, mas você está ali numa interação com pessoas, e quando você está nesta relação interpessoal com as pessoas, você está fazendo o quê? Trocas energéticas. E nessas trocas energéticas não há como você cair no abismo da solidão. Por incrível que pareça, não estamos falando de amizades, mas estamos falando dessa interação, de você estar em contato com. E isso pode ser feito, claro, que pode ser feito com pessoas, pode ser feito com animais. Claro que isso traz para você uma quebra desse sentimento negativo que a solidão pode trazer a você. Então, sim, Léo, a gente vai caminhar, às vezes caminha 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e a gente coloca o fone de ouvido, escuta tudo. Muitas vezes, olha que coisa interessante, a gente caminha na praia e a única coisa que a gente não vê é a praia, não percebe essa natureza do nosso lado. E quando você termina, claro, você está melhor, fez exercício, você está se sentindo melhor porque recebeu o sol na pele, mas você não aproveitou talvez este lindo momento para você estar consigo, para você poder fazer suas análises pessoais, que são extremamente importantes para o seu dia a dia. E eu estou falando de andar na praia porque é agradável. Quem faz isso no ônibus indo trabalhar? Quem faz isso no carro indo dirigindo? São momentos muito interessantes para se fazer isso. É um momento em que você está consigo. Claro que se não consegue dirigir pensando em alguma coisa, a gente dirige, pelo amor de Deus, né? Porque o objetivo é chegar salvo. Mas aqueles que têm facilidade para estar ali pensando, achando soluções, só para o trabalho, mas para a sua própria vida. E neste momento em que você está com você está fazendo um treinamento fantástico para que você não sinta a tal solidão. Fala, Léo. Pergunta: qual a diferença entre momentos de recolhimento e introspecção voluntários e a solidão? Como estes momentos contribuem para a evolução espiritual? Vou colar aí para você. Ok. Então, como eu estava colocando bem lá no iniciozinho, existe uma diferença de você se sentir, você ficar só e você sentir a solidão. Quando nós pensamos na ideia da solidão, nós podemos colocá-la como algo que seria para nós enxergarmos como um algo negativo, ou seja, que você está tendo uma sensação de abandono. Normalmente, quando você está acometido deste estado de espírito, aonde você sente esta solidão, você vai agravando o seu estado progressivamente. E dependendo da situação, se você não interromper este processo, possivelmente você pode chegar, entendam, a problemas seríssimos de saúde.
Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que uma pessoa que se sente solitária, ela não deve ser ignorada. Isso é um fato. Nós não estamos aqui de jeito nenhum desconsiderando este estado quando nós falamos que ele depende de nós. Mas a pessoa, ela pode ter problemas sérios de saúde, cardiovasculares, depressão, ansiedade. E, gente, em determinados momentos, é tão forte que a pessoa desiste de viver e morre. E eu não estou falando de suicídio, não. Eu estou falando de de uma baixa imunidade tão forte que a pessoa ela pode morrer. Hum. Então, vocês entendam que quando nós estamos falando de solidão agora, nesse nosso bate-papo, eu vou começar a falar solidão como se fosse um algo assim mais negativado, que é um estado onde as pessoas se sentem mal, e eu vou dizer estar só num sentido mais amenizado, tudo bem? Para vocês poderem entender. Então, quando se pergunta qual a diferença entre momentos de recolhimento e introspecção voluntários e a solidão, é porque normalmente a gente não opta por sentir a solidão. A gente não opta por isso. A gente busca estar só para a gente poder exatamente fazer esses momentos de introspecção. A gente busca estar só para nos dar condições de refletirmos sobre algo que é importante termos resposta de nós mesmos. Mas a gente não busca querer sentir a solidão. Lembra o conceito mais negativo, conceito mais patológico deste estado de espírito. Ok? Tá dando para entender? Posso continuar assim? Ok. Então, quando nós pensamos em estarmos nos dando uma chance de reflexão para que nós achemos respostas que são necessárias para a nossa vida, para a gente poder seguir em frente, para a gente sair do atoledo que talvez a gente. Atoledo? É atoledo mesmo, não é? É, que a gente se meteu. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo é nos fortalecendo para a gente sair desse processo. Mas se eu caio nesse estado de solidão, se eu alimento este estado de solidão, começo a acreditar que eu sou alvo dessa solidão, neste momento, o que vai acontecer? Eu trarei para mim mais e mais o lamaçal que eu estava falando para vocês, este lamaçal que vai me dificultar sair da onde eu me encontro, porque é como se eu pegasse a lama e a cada momento em que ela fosse endurecendo, eu fosse jogando um pouquinho mais de água para eu não conseguir sair desse processo. É perguntado como esses momentos contribuem para a nossa evolução espiritual. Todos os momentos em que vivenciamos a nossa vida, sejam bons ou sejam não tão bons, eles contribuem de forma farta para a nossa evolução espiritual. Agora, sejam bons ou não tão bons, a forma que eu os encarar me darão mais sofrimento diante dessas experiências que eu vivenciarei. Então, no fundo, contribuirão para a minha evolução espiritual, mas dependerá de mim o quanto eu vou sofrer ou não diante dessas mesmas situações. Porque crescer, eu vou crescer sempre. Crescer pouco ou crescer muito continua dependendo de mim, da forma que eu for encarar essas mesmas experiências. Tudo bem, Léo? Vamos lá. A solidão é uma oportunidade de autoconhecimento ou
causa de muitos sofrimentos? A solidão é uma oportunidade de autoconhecimento e ela é uma oportunidade, ela é uma causa de muitos sofrimentos. Então, ela é uma e outra coisa. Por quê? De novo, como nós estamos utilizando essa expressão solidão como algo que seria patologicamente mais agravado, nós precisamos lembrar que todo e qualquer tipo de experiência que nos faz, que nos traz aprendizado, nos dariam todo tipo de oportunidade para que a gente pudesse se autoconhecer. Vou explicar melhor. Vamos lá. A partir do momento que eu vivencio qualquer experiência, essa experiência me fará agir e reagir. Concordam? E se toda experiência que eu vivencio, eu ajo e reajo diante dela, eu poderei enxergar-me como eu realmente estou ou como eu quero estar. Porque, como vocês se lembram, acredito eu, quando nós temos aquelas reações imediatas, é quem nós somos. E aquelas segundas reações que podem consertar o que a gente fez, ou podem até impedir de nós continuarmos a fazer o que nós estávamos fazendo, como reação imediata, essas nos mostram quem nós queremos ser. Ficou claro para vocês? Então, a partir desse momento, quando eu vivencio as minhas experiências, e aí eu posso falar também da solidão, quando eu vivencio algo que me traz extrema tristeza, mágoa, angústia, e a minha reação imediata é eu afundar, então eu já posso ter consciência, posso, porque eu preciso estar atenta. Posso ter consciência que eu sou uma pessoa que tendo a depressão, tendo a ser mais pessimista diante das minhas experiências. E a partir desse momento, eu começo a perceber que eu tenho que ficar muito atenta para todo tipo de ação que vai me trazer uma emoção negativa para que eu não caia. Vocês estão entendendo onde que está indo o autoconhecimento como uma ferramenta para que eu possa deixar de sofrer tanto diante daquilo que normalmente vai me desestruturar? Só que aí o que que acontece? Eu tomo consciência de que eu, por exemplo, nessa experiência dolorosa, a primeira minha reação é eu ficar muito entristecida, eu fico muito debilitada. Só que quando eu flagro que eu estou assim, eu já estou me dando, eu quero agir dessa forma, eu quero sair desse processo. E aí, eu querendo sair desse processo e eu me esforçando para sair desse processo, é o momento em que eu olho para mim e falo: nossa, eu sou uma pessoa que eu ainda estou caindo, eu fico triste, eu fico angustiada, mas hoje eu me sinto mais fortalecida, utilizo-me uma ferramenta de percepção e uso da minha força, do meu conhecimento, que ainda é muito pequeno, mas ainda assim ele é suficiente para eu buscar superar esses mesmos sentimentos negativos que poderiam me levar a esse, essa situação extrema de eu chegar a me sentir solitária, e aí, neste caso, eu percebo que quem eu quero me tornar, buscando neste esforço, é uma pessoa mais otimista, é uma pessoa que ela não quer cair imediatamente só porque é contrariada, e assim sucessivamente.
Neste momento em que eu me flagro nessa situação, já estou me sentindo solitária, já estou me sentindo na solidão. E, de repente, me sentindo na solidão, isso está me angustiando, isso está me trazendo este estado mais negativo de emoções, eu vivencio o sofrimento. E o tamanho do meu sofrimento vai depender do quanto eu me permitir afundar neste processo. Respondendo então à pergunta, a solidão é uma oportunidade de autoconhecimento ou causa de muitos sofrimentos? As duas coisas. Léo? Vamos lá. Deixa eu copiar aqui antes de ler, já mandar para você. Aliás, tem um aqui, ó. É, quando se está solitário, se sente solitário, conseguimos perceber a presença de amigos espirituais ou amigos desencarnados ao nosso lado? Como que essa percepção pode afetar nossos sentimentos? Essa resposta eu preciso dá-la utilizando aquela célebre frase: cada caso é um caso. Mas eu queria explicar uma coisa para vocês. Se eu não percebo que eu estou afundando neste estado que eu chamarei de solidão, se eu não percebo que eu estou alimentando este estado dia após dia, é mais difícil você sentir as companhias espirituais que estão ao seu lado. Por quê? Porque se você é uma pessoa mais atenta, se você é um médium que você está atento às suas ações, ao que acontece ao seu redor, e eu não estou falando de obcecadamente atento, eu estou falando de você estar vivendo a sua vida e você está percebendo as alterações energéticas que você está provocando no ambiente, que você sente que alguém provocou no ambiente, essas coisas todas. Se você é uma pessoa muito alienada para isso, no momento em que você entra neste estado de angústia, de perturbação, em razão de você acreditar-se só, você dificilmente perceberá tais companhias. Agora, quando nós estamos começando no nosso processo de ficarmos insatisfeitos pela ausência da companhia das pessoas ao nosso redor, nós não convidamos imediatamente as companhias que se sintonizam com elementos mais negativados. Quando nós começamos a nos incomodar, é um momento em que a espiritualidade, os benfeitores espirituais, eles se agrupam para tentar nos ajudar. Porque nós precisamos jamais esquecer que a gente vive de altos e baixos. E não é pelo fato de nós estarmos descendo que a espiritualidade nos larga, não. O que nos faz ficar longe da espiritualidade maior é quando a gente cai e fica um tempo. Então a gente cai, fica, volta, cai de novo, fica, volta. Então, nesse momento que a gente fica por um tempo mais elastecido, é que às vezes a espiritualidade não dá conta mais de ficar conosco em razão do nosso livre-arbítrio, porque a gente os expulsa de perto da gente. Então, se é desta forma, no momento em que nós estamos, né, neste processo de descida, eles estão tentando
nos agarrar, como na expressão, né? Eles estão tentando nos puxar para cima, eles estão nos aconselhando, observe o que está acontecendo com você. Eles dão todas as dicas que eles podem para a gente poder captar o que nós estamos construindo. Então, se é desta forma, quem está do nosso lado, quando nós estamos caindo no início, na maioria das vezes, não são os irmãos que estão em desequilíbrio, são os nossos amigos espirituais, os benfeitores espirituais. Até que a gente fica tanto tempo no ir e vir, no ir e vir, que a gente fica tão pouco tempo nos erguer nessa oscilação energética, que aí a gente já começa a não tê-los mais ao nosso lado, porque a gente só está vibrando em energias que não são compatíveis com as que eles vivenciam, ok? Então é como se a gente caísse, aí a gente vem, né? Sobe de novo, eles estão conosco ainda, sobe de novo, eles estão conosco ainda, aí a gente começa. Fica, eles estão aqui, sobe de novo. Só que a gente já não sobe mais como a gente subia antes. Se antes a gente estava aqui, a gente já não sobe mais aqui, a gente vem para cá. Aí desce de novo, vem menos ainda, entende? Quando a gente chega numa faixa energética que eles já não podem mais estar conosco, é o momento que eles dão aquele passinho para trás, eles não nos abandonam, eles estarão sempre nos vigiando, mas nós já fizemos convites para outros irmãos estarem conosco nessa jornada que a gente vai abraçar. Ok, Léo? Pode ir a próxima? Hum? Hum? Posso perguntar? Atualmente, fala-se muito em uma epidemia de burnout. Queimou tudo, acabou o gás, que foi explicado como se a pessoa tivesse acabado a energia devido ao excesso de trabalho, muita competitividade ou responsabilidade. E também foi falado que recorre de uma falta de estar consigo mesmo. Isso tem a ver em se sentir só, solitário em circunstâncias descritas? Antes de eu responder essa pergunta, eu percebi que eu acabei não falando sobre o final da pergunta anterior, que é como essa percepção afeta seus sentimentos. Bem, é claro que no momento em que eu estou, né, me desequilibrando, e eu começo a perceber que eu estou com amigos espirituais ao meu lado, que eu começo a perceber os conselhos que eu vou recebendo, e os conselhos eles são positivos, que eu começo a perceber que apesar de eu estar fazendo uma escolha, existem pessoas que estão ali do meu lado tentando me amparar. E aí, neste caso, falo dos amigos espirituais, mas a gente também pode pensar nisso em relação às pessoas físicas, né, que estão encarnadas, até dos animais que muitas vezes dependem de nós. Se eu conseguir enxergar Deus nesses apoios, com certeza, essa percepção ela fará com que eu fique mais fortalecida para eu poder sair desse processo. Do mesmo jeito, se eu começo a perceber que parece que meus pensamentos começam a ficar só negativos, eu começo a ficar muito pessimista, eu também posso acabar me afundando mais e mais percebendo que, por exemplo, o fato por eu ter conhecimento sobre este plano espiritual e de repente eu começo a sentir que as companhias que estão do meu lado não seriam aquelas que eu efetivamente desejaria, e aí eu percebo o tipo de conselho que eu estou recebendo, de novo, dependendo da forma que eu encarar isso, ou eu afundo, ou eu, até por temor, eu começo a pedir socorro a Deus. Então, gente, até mesmo quando, se nós estivermos atentos,
Até mesmo quando nós estamos nessa flutuação de emoções, a gente pode ser impulsionado a buscar Deus, a buscar o auxílio, que seria o auxílio necessário para a gente poder estar bem, por causa já do conhecimento que nós hoje já portamos e que a gente efetivamente hoje, por questões de um autoconhecimento, por questões dessa busca de depuração espiritual, a gente hoje é, pode não conseguir evitar de cair nesses momentos, mas a gente pode querer sair desses momentos e com certeza a gente sempre terá o apoio necessário para isso. Tudo bem? Agora, atualmente fala-se muito em uma epidemia de burnout, né? Burnout, sei lá como é que eles falam. Queimou tudo, acabou o gás, que foi explicado como se a pessoa estivesse acabada a energia devido a excesso de trabalho, muita competitividade ou responsabilidade. E também foi falado que decorre de uma falta de estar consigo mesmo. Isso tem a ver com se sentir só, solitário em circunstâncias descritas? Eu acredito que todo e qualquer tipo de desequilíbrio emocional que nós temos, ele está, ele tem uma base em nós abandonarmos a nós mesmos, seja de que forma for. Então, a partir do momento em que nós temos desequilíbrios, principalmente emocionais, mentais, psicológicos, eles estão muito voltados para o fato de nós nos abandonarmos, e abandono é solidão. Então, se eu hoje eu não me apoio nos momentos em que eu mais preciso, e aí eu vou dar exemplo. Se eu, por exemplo, tento fazer uma determinada atividade, eu falho, e em vez de eu me consolar, eu me recrimino, eu me abandono. Se eu, de repente, eu chego, estou buscando compreender uma determinada matéria e essa matéria está sendo muito difícil para mim. E neste momento, em vez de eu dizer eu ainda não compreendi porque falta algo que eu não percebi ainda, mas ao contrário, eu digo como eu sou burra, eu estou me abandonando. Se no meu trabalho, que é o foco do burnout, se eu no trabalho, eu começo, a cada dia que eu vou para o trabalho, eu tenho uma sensação de que eu estou incompetente ali dentro, que eu estou sobrecarregada, que eu não aguento mais vivenciar a reação das pessoas que estão ao meu redor diante da complexidade do trabalho que estamos abraçando, a falta de respeito, tudo aquilo que vai alimentando esse sentimento de inadequação no trabalho, neste momento, na minha opinião, é porque nós nos abandonamos primeiro. E aí, neste momento, eu posso dizer que eu estou muito mais solitária de mim mesma do que do próprio pessoal do trabalho. Mas a partir do momento que eu me abandonei, eu começo a não dar conta daquilo que eu estou tendo que abraçar todos os dias da minha vida. E aí é tendo por quê? Porque apesar de nós sabermos que nós estamos, tudo que nós abraçamos na vida é uma escolha nossa, nós vivenciando o mundo da matéria, necessitando sobreviver, nem sempre nós teremos a coragem de abandonar o emprego para a gente poder se ver saudável sem ele. Então, até que a gente vá no fundo do poço, ou seja, essa síndrome, eu acho que é síndrome, não é? É síndrome, Suzana, né? Então, é, até a gente chegar e efetivamente estar portador dessa síndrome, é, neste momento que nós estamos vivenciando tudo isso,
Eu fui perguntar o que que era a síndrome e me perdi na minha explicação. Peraí, deixa eu voltar aqui meu pensamento. É, então, neste momento, a partir do momento que eu vivencio isso, que eu não estou dando conta mais, eu acredito que tem tudo a ver com a ideia do abandono, tá bom? E neste caso dessa solidão que nós estamos falando. Fala, Suzana. A síndrome de burnout hoje em dia já é considerada como doença do trabalho, tem código, né? O perito do INSS, e hoje, porque antigamente os psiquiatras davam o diagnóstico e não envolvia nada além da visão dele, né? Ou o psicólogo dava o diagnóstico. Então, hoje, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem como regra, ordem, né? Que a perícia seja feita no local do trabalho, que não é só você dar o laudo. Tem que ter como se é quando um funcionário tem uma queda no trabalho, né? Vai lá se investigar e tudo. Hoje o burnout também existe essa investigação. Não é mais somente o diagnóstico clínico. Existe o diagnóstico clínico, mas para ter a licença do INSS e tudo, precisa dessa investigação mais profunda. Tá bom? Perfeito. E sim, por quê? Porque quando você pensa que você está numa situação em que você não está dando, você está tendo crises de pânico, você está tendo é, taquicardia, você não está dando conta de ficar naquele ambiente. Neste momento, não tem jeito, você já está neste quadro mais grave do processo. E, volto a dizer, neste caso especificamente, você tem hoje um nome dessa doença, né? Hoje já se tem um nome dessa doença, que dentro de um contexto muito vinculado à ideia do trabalho, como a Suzana colocou, né, que é uma doença do trabalho, mas que quando a gente fala de outras situações, ela pode até nem ter este nome, mas ela tem as mesmas reações dependendo da situação, né? De você ter, por exemplo, vivenciar muito assédio, de você vivenciar muito é, bullying, né? Essas coisas todas em determinados tipos de ambiente, que você poderia ter esse tipo de reação. Fala, Suzana. Deixa eu fazer só uma observação. Hoje, observa-se, faz parte do diagnóstico ver o quanto que o burnout afeta a vida, não somente no trabalho, né? Então, os estudos foram feitos e foi observado que não necessariamente afeta só o trabalho, porque Ai, quando que você bom. está domingo em casa, vai entardecendo, vai anoitecendo, aí você começa a ter crise de ansiedade, porque você vai trabalhar, né? Quando apita o celular e você vê que é um e-mail, porque hoje está um pouco sem limite isso, né? O e-mail chega meia-noite, o chefe no outro dia pergunta por que você não recebeu, né? Por que você não respondeu o e-mail? Sim, porque eu estava dormindo, né? Então, é, aí começou a se perceber que está invadindo, né? Então, atrapalha a família, atrapalha a convivência, a pessoa às vezes deixa de ter o convívio numa igreja, né? O convívio social, ela se isola, então se tornou muito mais grave do que somente no ambiente de trabalho. Que bom. Que bom, então, que isso agora já tá se estendendo e que hoje as pessoas elas já podem buscar, porque também o fato de nós sabermos termos nome, né? Termos um diagnóstico para determinadas reações, isso facilita muito o nosso processo de cura, porque saber o que a gente tem nos dá a possibilidade da gente poder trabalhar, lapidar e se curar, né? Léo, Senhora, vamos lá. E peraí que meu enter não funcionou, não. Pode te mandar mensagem. Ixi, cadê meu mouse? Pronto.
Como trabalhar o sentimento de solidão após o desencarne pela falta dos entes queridos, pelo trauma, pela revolta, etc. Que dependendo do caso pode acontecer. Então, neste caso, a gente, infelizmente, não é só o sentimento de solidão que vai fazer a, a desestrutura emocional desta pessoa, né? Ou de qualquer um de nós. Não vai ser só a sensação da pessoa a não estar mais do nosso lado. Existem muitos sentimentos que eles estarão sendo trabalhados neste caso. Mas vamos falar sobre o sentimento de solidão, que é o que a gente está hoje falando, né, discorrendo sobre ele. Infelizmente, eu preciso dizer que esse sentimento ele vai começar, não vou dizer que ele seja o único, mas ele vai começar, esse sentimento de solidão, ele vai começar em razão da possessividade que nós teríamos em relação à pessoa que se foi. Então, para que nós possamos lidar com esta situação, nós também precisaríamos lidar com este sentimento de posse que nós temos em relação às pessoas que fazem parte da nossa vida. E nem sempre isso é muito fácil, porque esse sentimento de posse, ele pode ter raízes muito profundas, mas não é impossível de ser trabalhado. Então, quando nós falamos desse sentimento da solidão, nós podemos estar falando não só do desencarne. Quantas e quantas vezes você vê, por exemplo, um filho que casa e que os pais, eles sentem muito, que é a história do ninho vazio, né? Pais e mães sentem muito a ausência deste filho em casa e muitas vezes eles caem na solidão em razão disso, eles se entristecem, se sentem abandonados, se sentem incomodados, né, com a ausência desse filho. E quando nós analisamos essa situação de uma forma muito racional, entendam, de uma forma muito racional, nós estaremos vendo o que aí? Nós estaremos vendo a ideia de que, sem querer, a gente acaba confundindo esse amor com a ideia de obrigação de presença. E nós precisamos trocar, mudar, transmutar esses sentimentos que nós, sem querer, fomos construindo durante toda a vida dessa pessoa que nós amamos, seja um filho que foi desde o nascimento, seja um companheiro que foi desde o momento em que se criou o laço do relacionamento, e assim sucessivamente, nós temos a necessidade de trabalhar este sentimento já o flagrando antes mesmo do afastamento, porque senão a pessoa que mais vai sofrer nesse processo seremos nós. Por quê? Porque com esse sentimento de posse, perdendo a posse, a gente se revolta. É esse o sentimento que chega. E aí a gente vai se revoltar contra quem? No caso de um desencarne, a gente se revolta contra Deus. No caso de por exemplo, um filho que sai de casa, a gente se revolta contra a pessoa que o tirou de casa. Normalmente vai ser quem? Com quem casou. E aí, como fica o relacionamento deste novo, entre aspas, familiar? Né? Dessa pessoa que está integrando a família. Então, nós necessitamos
como pessoas que desejamos atuar da melhor maneira possível na vida, como pessoas que querem mudar e se depurar espiritualmente, nós necessitamos colocar os pingos nos is e nos jotas. Nós necessitamos colocar, enxergar que se houve um desencarne, não importa a religião que nós temos, mas se houve um desencarne, se houve o falecimento, são coisas da vida, a morte faz parte da vida. Se houve um casamento, que bom que esta pessoa que eu amo tem uma outra pessoa para amá-lo também. Então, olha como é que nós temos que buscar o desapego neste processo, porque a gente confunde este sentimento de amor com um sentimento de posse. Léo, Vamos lá. Poderia falar sobre a ideia de que estamos todos conectados espiritualmente, mesmo que fisicamente isolados? Esse conceito oferece algum alívio para a sensação de solidão? se você acredita nisso, se você acredita que isso faz parte do seu ser e se sente complementado com essa ideia, sim. Mas normalmente, principalmente quem está encarnado, que tem uma ideia de que necessita ver, sentir, ser palpável para essa pessoa, essa ideia por si só, ela pode não trazer o alívio que a gente desejaria ter. Porque, por exemplo, quantas vezes a gente não fala para as pessoas, olha, ele desencarnou, mas foi só uma viagem. Pensa que ele está viajando, daqui a pouquinho você vai vê-lo. Quantas pessoas se consolam com isso? Só aquelas que desejam acreditar nisso. Só aquelas que querem aceitar este conceito de que a morte é só uma viagem para um outro continente. E lá não tem telefone assim fácil de pegar, né? Porque senão não vai trazer consolo. Vamos pensar numa coisa para ficar palpável? Na pandemia, todo mundo ficou preso, cada um em sua casa. Alguns não tiveram oportunidade de se juntar, não é isso? Então, pais ficaram nas suas casas, filhos ficaram em outras casas, e nós tínhamos a possibilidade de conversar e ainda ver por vídeo chamada as pessoas que nós amamos. Quantas vezes as pessoas não fizeram aniversários com vídeo chamada? Isso foi suficiente para algumas pessoas? Não foi. Não foi. Agora, para aquelas pessoas que pensaram o seguinte: essa pandemia é temporária, isso vai passar, a gente precisa ficar bem nesse momento, porque a gente não pode se desesperar, porque não está no nosso controle. Não foi assim para muitas pessoas? Então, no momento em que essas pessoas tiveram esse tipo de pensamento, foi ficando, não estou dizendo que ficou fácil, não, mas ficou mais fácil. Dava aquela saudade, a gente ligava, a gente conversava, né? Se via pela videochamada, ficou um pouco mais fácil. Mas ficou fácil para todo mundo? Não, não ficou. Principalmente para algumas pessoas que tiveram o afastamento materialmente definitivo, sem poder, por exemplo, estar com a pessoa no momento do seu desencarne, aquelas pessoas que desencarnavam no hospital e depois elas não podiam nem ver o corpo, tinha de ser com o caixão fechado. Para muitas pessoas, isso foi uma dor suprema. E eu não estou aqui julgando, entendam isso. Não estou aqui julgando. Só estou dizendo que a forma que nós
recebemos os alívios da vida vão depender de nós. A forma vai depender de como a gente vai optar por enxergar cada uma dessas circunstâncias. Então, às vezes, nós estamos aqui e falamos, não, porque a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, mas a gente só vai saber no momento que a situação acontecer para nós, né? Não é assim? Não, eu sou espírita, a vida inteira espírita. Claro que se um ente meu morrer, amado, morrer, eu vou sentir, mas não vou sentir muito. Depende. Às vezes você não sente com ninguém, mas tem uma pessoa que, se essa pessoa se for, parece que a sua base se quebra. Isso pode acontecer e você vai ter uma reação completamente diferente. E não é porque você não amava as outras pessoas, amava. Mas às vezes, com uma determinada pessoa, você pode não dar conta. Tudo bem, Léo? O que causa a solidão existencial diante do propósito da vida e o lugar do indivíduo no mundo? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Bem, eu vou tentar interpretar, né? A pessoa, apesar de ter muitas coisas, né? Eu vou olhar para quando a gente vê essas pessoas famosas, né? Milionárias, com muito dinheiro, muita fama, tudo ao redor, mas ela se sente só. Ela não consegue se encontrar, Ok. não tem sentimento de Ah, pertencer. dependendo do propósito que a pessoa tiver, se ela não alcança, ela pode ter esse tipo de reação. Ok, vou tentar dar uma resposta. O que eu estou entendendo sobre o que foi chamado de solidão existencial seria aquela solidão pessoal, seria a solidão que estaria vinculada às suas conquistas individuais. A partir do momento em que nós vivenciamos cada uma das nossas experiências que chegam na nossa vida e não chegam à toa, né? Não existe acaso. A partir do momento que nós estamos vivenciando as nossas experiências, nós teremos muitas reações. Nós faremos muitas escolhas. E no momento em que nós fizermos essas escolhas e vivenciarmos essas escolhas que nós, né, entendermos que são as melhores para colocarmos em prática, nós vivenciaremos as consequências dessas escolhas. E muitas vezes as consequências podem não ser agradáveis aos nossos olhos, podem não ser agradáveis para o nosso gosto. E nós precisamos muito enxergar que, apesar de nós estarmos caminhando, e graças a Deus estarmos melhores hoje do que nós estávamos antes, nós ainda temos muito a aprender. E se nós temos muito a aprender, significa que muita coisa que nós colocarmos como objetivos na nossa vida, talvez eles não sejam para nós.
Se é desta forma, a gente já tem uma noção de que nem tudo que a gente resolver abraçar vai dar certo. E nem todas as pessoas que nós resolvermos ter na nossa vida vão desejar participar dela da forma que a gente quer. E nós poderemos nos sentir incapacitados, incompetentes, inadequados, mal amados, em razão disso. Se é dessa forma, se é dessa forma, nós poderemos sim sofrer o que eu chamaria de uma solidão existencial. Mas se a pessoa tiver outro conceito, ela pode me passar. Porque tudo isso estará muito moldado a este meu querer viver algo que não está para mim agora. Então, nessa existência, eu vou. Tudo que dizem que é uma atividade que eu posso enriquecer, eu estou abraçando, estou fazendo, estou me esforçando 24 horas do meu dia. Mas nada dá certo, nada. Eu faço tudo certinho, como diz o outro, né? Tudo certinho. Tudo que mando, eu sigo o tutorial certinho, mas nada dá certo. Aí eu começo a me sentir nessa incapacidade, nessa falta de competência, na ideia, tirando o lado profissional, a ideia de crescer espiritualmente. Eu quero muito crescer espiritualmente, mas tudo que exigem para que a gente possa fazer um pouco melhor, para mim tudo é muito difícil. Ou se não é difícil, eu até tento, mas não consigo me sentir satisfeita plenamente diante daquilo que eu estou vivenciando. Parece que eu não me adequo. E aí, sabe o que vai acontecendo? Eu vou me afastando. Eu vou me afastando das pessoas, eu vou me afastando das atividades, porque eu não quero mais continuar me sentindo assim, inadequada, incompetente. Eu vou me afastando de tudo isso. E aí, neste momento, eu crio essa minha solidão existencial. E normalmente, quando eu vou criando isso, para onde eu me meto? Eu começo a entrar numa concha. E mesmo que as pessoas que me amem estejam ao meu lado, estejam me aconselhando, eu continuo me entranhando. E mais, eu vou sentir solidão. Espero que eu tenha respondido. Léo? Bora lá. Peraí, deixa eu só colar para você aqui. O que Faltam se... quantas perguntas, Léo? Essa e mais duas. Eu já vou encerrar as perguntas. Vamos lá. O que se pode entender de uma pessoa que nunca se sente sozinha ou não sente saudades do que desencarnaram ou se afastaram? Bem,
Se é uma pessoa que não sente efetivamente, essa pessoa ela tem falta de empatia, ela tem algum problema, vamos botar assim, eu vou chamar de psicológico, tá? Talvez se Suzana possa me corrigir, mas eu vou chamar de problema psicológico. É uma pessoa que ela não tem as emoções como a maioria das pessoas tem. Se ela não sente falta nenhuma de pessoas que foram importantes na vida dela. Agora, existem pessoas que sentem saudade, mas não sofrem com a saudade. Essas pessoas, eu diria que elas estão elevadas. São pessoas que elas já estão mais em si mesmas. Porque tem uma coisa, gente, que eu quero falar antes de acabar o tempo. Uma coisa que faz com que uma pessoa ela não se sinta sozinha é a pessoa que ela está na vida dela. É a pessoa que vivencia a vida dela. Porque essa pessoa que ela vivencia a vida, que ela está em si, em suas experiências, essa pessoa dificilmente ela sente solidão. Porque no momento em que essa pessoa está em si, como eu disse lá no início, ela está consigo mesma. Se ela tem a si mesma como apoio da sua vida, ela normalmente ela expande isso para as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que estão ao redor dela. Até muitas vezes, porque elas são ávidas por aprender isso, essa pessoa normalmente ela tem muitos relações, ela tem muitas relações, sabe, interpessoais. Então, é, essa pessoa que não sente saudade, normalmente ela tem uma dificuldade, talvez hoje a, a patologia ela estivesse muito voltada para a ideia do, meu Deus, faltou a palavra agora, estava com ela até agora na cabeça. A psicopatia, né? A ideia de uma pessoa que ela tem essa característica. Mas existem pessoas que sentem saudades, mas não sofrem com elas. Essas pessoas são mais resolvidas. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que nunca sente sozinha, aí eu vou dizer para vocês o seguinte: lembra quando eu falei lá no início, olha, se vocês disseram que nunca sentiram a solidão, vocês devem estar mentindo. Uma pessoa que nunca se sente sozinha, ela precisa estar muito de bem consigo mesma. Ela precisa estar muito bem. Então, eu diria para vocês o seguinte: olha, qual é o nível de uma pessoa que nunca se sente sozinha? Jesus Cristo, Buda, sabe? Pessoas que elas têm entendimento sobre relações emocionais, tudo isso para eu chegar ao ponto de dizer que não existe uma pessoa que nunca se sente sozinha. Hoje, na minha opinião, eu diria isso. Agora, uma pessoa que não se incomoda de estar sozinha, aí tudo bem, é uma pessoa que ela está resolvida, uma pessoa que ela já compreende a importância da sua própria companhia, é uma coisa completamente diferente. Tudo bem? Next. Como o avanço da tecnologia e das redes sociais evidenciam o paradoxo da solidão em tempos modernos? Desde sempre, desde sempre. O ser humano, por ser um ser sociável, confundia a ideia de amizade com coleguismo, desde sempre. Desde sempre, o ser humano, ele poderia acreditar que o fato dele ter vários conhecidos
daria o entendimento que ele teria vários amigos. Por quê? Porque desde sempre a gente está tentando compreender o que é efetivamente ser um verdadeiro amigo. Se eu não sei o que é ser um verdadeiro amigo, como que eu vou identificar nas outras pessoas? Hoje, como as pessoas elas estão muito vinculadas às redes sociais, como as pessoas usam as redes sociais como forma de comunicação, e como as redes sociais elas se tornam públicas, na maioria das vezes, com essas pessoas, elas acreditam que a cada vez que uma pessoa desconhecida entra na sua bolha social, é como se essa pessoa fosse um amigo. Porque antes, entendam, quem é que tinha o número do telefone de vocês? Quem conhecia o endereço de vocês? Quem entrava na casa de vocês? Só os amigos. Hoje, as pessoas estão entrando na sua bolha social, e aí eu falo bolha social, que é a ideia de que eu estou com o celular dentro da minha casa e eu estou me comunicando com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Te dá uma falsa familiaridade. E aí, como as pessoas também estão um pouco imaturas em relação a isso, lembra? Eu já falei que é desde sempre que a gente confunde. Mas como uma geração inteira ela só está vivendo essa realidade, que as pessoas entrarem na sua bolha social só porque você resolveu deixar lá público, e normalmente, quando se conversa na rede social, a forma de se conversar não é olho no olho. Então, o que é escrito, você pode interpretar da forma que você quiser. Então, neste caso, as pessoas elas começam a acreditar que são amigas de milhões de pessoas, não sei quantos seguidores, né? Que ainda tem esse nome, seguidores. É amiga de não sei quantos seguidores, mas ela vive numa solidão concreta. Por quê? Porque desses amigos, quando se fala bom dia, a maioria deles, não estou falando que todos, mas quando se fala bom dia, é para você responder bom dia, não é para você dizer hoje eu não estou bem. Porque isso faz parte do processo. Então, eu dou bom dia, mando aquele coisinha bonitinho, e as pessoas vão responder bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aquele que falar, ai, hoje eu não estou com um dia muito bom, você vai ser ignorado, porque não é esse o objetivo. Só que aquele que falar que hoje não tem um bom dia é aquele que vai estar mais necessitado de um amigo nessa hora. Só que não é ali que ele vai achar, infelizmente. Por quê? Porque apesar de ter se construído uma bolha social, cada um de nós tem a sua bolha pessoal, que eu estou chamando de bolha. Ou seja, daqui para cá você não invade. Então, no momento em que eu dei bom dia e uma pessoa que eu nem sei quem é resolve dizer a vida toda dela para mim, eu não quero saber, você não vai invadir minha bolha. Infelizmente, é assim que muitas pessoas pensam. E ainda vamos ter muita coisa ainda para aprender diante dessa bolha social. Pronto, Léo? Temos a última. Para essa é boa, hein? Que práticas Todas são. podemos. É, essa aqui, mas essa tá pedindo uma dica, né? Então,
Que práticas podemos adotar para fortalecer a nossa conexão espiritual e minimizar os sentimentos de solidão em nossas vidas? Isso eu achei massa. Eu não vou trazer receita de bolo, mas foram algumas conclusões que eu tirei desse processo. Primeira coisa, não nos afastarmos de Deus. Esse é o ponto básico e fundamental. Aqueles que se afastam de Deus, dessa essência primitiva, primeira, todas as coisas, vai sentir uma solidão imensa na sua vida. E preste atenção, afastar de Deus, eu não estou falando de religião. Eu posso ser ateu, mas eu ser uma pessoa que respeita o próximo, que ama o próximo, que, sabe, é gentil com o próximo, esse não está afastado de Deus. Ok? Deu para entender? Então, a primeira coisa, não se afastar de Deus. Não se afastar de sua essência. Essa é uma. Não criar expectativas ilusórias a respeito das pessoas que estão ao nosso redor. Não criar expectativas ilusórias a respeito do seu próprio trabalho. Não criar expectativas ilusórias sobre os fatos da sua vida. Ou seja, buscar não se iludir em relação às pessoas, às coisas. Por mais que nós conheçamos a pessoa que está do nosso lado, um irmão, um pai, uma mãe, uma tia, não importa. Esta pessoa jamais será conhecida por nós plenamente. Por mais que você diga, eu conheço fulano ou beltrano, eu conheço como a palma da mão, você vai se surpreender ainda com essa pessoa, porque ela é um universo. Se você ainda se surpreende com você, como é que você não vai se surpreender com o outro? Então, não crie ilusões a respeito das pessoas que estão ao seu redor. Não crie ilusões a respeito do seu próprio trabalho. Perceberam? Não criemos ilusão de nós sermos perfeitos. Olha os perfeccionistas aí. Tirem a ideia de que nós podemos ser capazes de fazer as coisas perfeitamente. Perfeito só Deus, nós estamos no caminho. Nós não temos condição de fazer as coisas perfeitas. Então, os perfeccionistas, por favor, acabem com essa exigência maluca, porque isso só trará solidão. Por incrível que pareça. Em razão disso, eu queria falar essa palavra, nós estaríamos renunciando ao nosso eu idealizado. Porque quem é perfeccionista, ele se fez, ele criou um eu sobre ele idealizado. Se nós podemos nos surpreender a cada minuto do nosso viver com ações ou reações relativas à nossa vida, relativa a nós, não tem como a gente tornar concreto esse eu, porque nós estamos mudando a cada minuto. O que nós podemos fazer é nós buscarmos chegar a algum ponto evolutivo melhor. Mas isso é passo a passo. E aí a gente começa a abandonar e não mais
fazer, as torturas emocionais e psicológicas que nos levam à solidão existencial. Porque enquanto nós cobrarmos de nós uma perfeição ou comportamentos, não importa, que nós não estamos em condição de fazer, nós vamos viver esta solidão existencial. Porque se eu não abandonar este meu eu idealizado, eu só viverei na desilusão. E eu viver numa desilusão é sofrimento, dor, frustração. Se eu continuo ainda vivenciando essa ilusão, todas as que eu já falei, o que que eu estou criando para mim? Uma ilusão de controle da vida. Eu não controlo, às vezes, a tremedeira da minha mão. Vou controlar o universo. Vou controlar a vida. A vida é uma impermanência. Então, o tempo inteiro, nós estaríamos sem controle. A gente, no máximo, e às vezes nem consegue controlar o nosso universo íntimo. Mas às vezes a gente destrambelha, não é? E aí vem aquela tal prática que eu falei para vocês lá no início, prática do silêncio. Vou ter que fazer isso ainda. Mas na prática, eu fiquei roxa, ó. A prática do silêncio, que nessa prática é onde nós teremos condições de fazer as nossas análises pessoais, lapidações íntimas de pensamentos, lapidações de nossas possíveis ações e reações diante daquelas experiências, descobrir aquilo que a gente pode continuar fazendo, aquilo que a gente não deve continuar fazendo, se a gente deseja estar mais feliz. Isso foi uma das coisas que eu anotei. Acabaram as perguntas, Léo? Sim, acabaram. Meu apoio? Meu apoio? Ok? Ok. Eu espero, gente, que a gente possa ter hoje respondido as perguntas. Me perdoem se eu não consegui respondê-las todas, né? Alguma coisa ficou para trás, mas eu acho que a gente tem muito, muito a pensar nos nossos minutos de silêncio, né? Nós temos muito a pensar para nós superarmos as nossas construções de solidões, de solidão. Não sei como é que é o plural, não sei o plural. Solidões? Solidão? Ah, deve ser. Sei. Falando no singular, de nossa solidão existencial, de nossa solidão, seja por qual motivo for que nós abraçamos, sentimos, nos afundamos. Lembrem-se, gente, de novo, mais uma vez, nós nunca estamos sós. E o fato de nós acreditarmos nisso, com certeza, é uma ferramenta essencial para que a gente possa seguir nessa existência material e, posteriormente, a nossa existência espiritual, com muito mais leveza,
com muito mais firmeza nos nossos ideais. Eu espero que a gente possa, desmistificando essa solidão que a gente acaba abraçando, a gente consiga sentir que Deus ele estará sempre nos amparando através da sua misericórdia, através da sua justiça, mesmo diante da nossa ignorância. Podemos sentir a solidão, mas que nós deixemos que nosso conhecimento nos fortaleça e confiando já naquilo que a gente já adquiriu, a gente saia desse processo. E não dependa de ninguém, para a gente se sentir efetivamente acompanhado. Mas ninguém mesmo, porque todos que estão ao nosso redor, que nos amam, nos querem muito bem, em algum momento precisarão se afastar. E é nessa hora que a gente precisa ter Deus e o nosso eu essência como verdadeiros companheiros. Vamos fazer nossa oração. Pai, aprenderemos devagar a tê-lo como nossa referência de amparo, de auxílio, de fortaleza. Ainda temos muito a aprender. Que nós então consigamos enxergar o quanto nós já crescemos e enxergar o quanto nós já aprendemos a ser boas companhias. E se é assim, sempre teremos o nosso ser essência como um bom conselheiro para a nossa caminhada evolutiva e para os momentos em que necessitarmos da solidão para enxergarmos o que é necessário para a nossa própria vida. Que o Senhor seja sempre sentido por nós. Assim seja.